Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Olá pessoal, eu sou Fabiano Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Olá pessoal, eu sou Fabiano Oliveira. Todos muito bem-vindos aqui do pregão do dia 9 de abril de 2013. Bom, gente, nós tivemos ontem um pregão bastante difícil, bastante enrolado. A gente trabalhou dentro dos limites do dia anterior, dentro dos limites lá de sexta-feira, durante todo o pregão, mas acabamos fechando aí com um candle interessante. A gente acabou fechando com um invertido, o que nos dá aí a possibilidade de novos movimentos, tá? Então, movimentos altistas, o que é muito bom, que nos deixa sempre muito esperançosos, vamos chamar assim, para a gente ter um bom pregão. A gente tinha bastante expectativa com relação ao pregão de ontem, a gente esperava que seria um pregão legal, que a gente ia conseguir boas operações, acabou que não foi realmente muito difícil, mas a ideia é que o nosso mercado está precisando fazer uma correção, já faz algum tempo isso, e a gente continua aguardando isso acontecer. Nós temos vencimento de opções aí na próxima segunda-feira, estão faltando 4 pregões para o vencimento de opções. E isso tudo deve complicar um pouco a nossa vida, deve arrastar um pouco aí o preço das nossas blue chips, tá? Um outro destaque aí são as empresas X, que também estão aí sob notícia de receber ajuda do governo, o Superporto do Açu, aquela história toda de sempre lá. Então devem movimentar muito forte, a gente não tem comentado mais delas, uma vez que viraram um mico em relação aí ao preço, já estão valendo menos de R$2, então a gente prefere até nem comentar muito mais sobre elas, mas de qualquer forma são ativos que podem acabar desenvolvendo bem, podem acabar fazendo aí movimentos interessantes, tá? Então, eu acho que o pregão hoje pode ser bom. Eu espero que a gente tenha um movimento interessante. Já vou adiantar para vocês, o nosso futuro já fez máximo em relação a ontem, já fez máximo em relação a sexta. Então a gente deve ter um pregão interessante. Vamos torcer para que não seja só abertura e depois a gente fique trabalhando aí o dia todo em consolidação. Vamos torcer para que a gente consiga trabalhar o dia todo com uma movimentação forte e que a gente consiga, então, também as boas operações que a gente está precisando aí. Já estamos aí alguns dias difíceis. Semana passada conseguimos boas operações, mas elas foram escassas, foram uma ou duas ou três. A gente acabou não tendo aí grandes oportunidades ao longo de todos os dias. E vamos torcer para que hoje a gente tenha realmente um dia bom, como a gente espera, com uma alta consistente, fazendo vários rompimentos, movimentos continuados, enfim. Essa é a nossa expectativa. A gente continua sempre, como sempre, otimista, tá? Então vamos lá, já liberei minha tela para vocês. Vocês devem estar vendo agora Ibovespa diário. Perdão, estão vendo índice futuro diário. Agora sim, Ibovespa diário. Nós temos aqui no nosso Ibov, ontem um dia muito enrolado, trabalhando dentro dos limites do dia anterior, que era sexta-feira. A gente acabou então fazendo aquele padrão de candle que a gente chama de mulher grávida, que é quando o candle fica dentro dos limites do dia anterior, e acabamos então tendo um pregão bastante enrolado. O volume caiu um pouquinho, enfim, mas acabou deixando invertido, e pode ficar legal então hoje se romper 55.226 pontos, tá? Então rompendo isso aqui, a gente pode ter objetivo aqui na região de 55.430, depois nós temos outro aqui na região de 55.685, finalmente vamos lá, 55.950, e daí sim a gente tem alvo lá nos 56.373, que é a nossa linha média. Este é o grande alvo a ser atingido. A gente conseguindo atingir este valor aqui, deve desenrolar um pouco, o mercado deve andar um pouco, uma vez que a gente vai ter aí então um rompimento de linha média, um pivô de alta, tá? Vejam que a gente não teve um fechamento no semanal abaixo de 55 mil pontos, então o mercado ainda está tentando se segurar nesses patamares. Vamos ver se vai conseguir efetivamente, tá? Então para hoje essa é a ideia, rompendo 55.226, tem várias resistências, mas o objetivo principal 56.373, tá? Nós temos o mercado americano, índice Dow Jones,
trabalhando dentro de uma consolidação que a gente já vem traçando aí há alguns pregões, há alguns dias. A gente vem mostrando para vocês já desde a metade do mês passado que, como o mercado teve aqui uma alta forte, depois enrolou um tempo aqui, teve outra alta forte aqui, agora está enrolando um tempo por aqui. Está mais ou menos o mesmo padrão e continua muito bonito, continua muito forte. Máxima histórica em cima de máxima histórica. Tá? Então, por enquanto, nenhum tipo de perspectiva de correção lá fora no mercado americano. E vamos então às notícias do dia. Nós temos para hoje aí o mercado americano, temos às 11 horas indicadores aí, indicador das vendas e estoques no atacado americano, sendo divulgado às 11 horas, a União Europeia não tem nenhum indicador a ser divulgado, temos notícia na Inglaterra, dados sobre o PIB saindo às 11 horas, temos também na Alemanha, mas não é durante o nosso pregão, então a notícia mais importante mesmo vai ser essa aqui, das vendas e estoques no atacado americano sendo divulgado às 11 horas. Nosso mercado tem aí indicadores também, mas já foram todos divulgados, ok? Então, gente, para o dia de hoje, nós temos bem poucas recomendações. Então vai ser aquele call bem rápido. A gente vai só mostrar alguns ativos que ficaram interessantes, porque o dia de ontem foi enrolado. Então sempre que a gente tem um dia enrolado, no dia seguinte tem pouca recomendação, porque muitos ativos trabalharam aí em consolidação ao longo de todo o dia, tá? Nós temos a Hipermarcas, que é a HYPE3. A Hipermarcas ela ficou interessante para o dia de hoje. Ela deixou aí um invertido. Não é bem um invertido que a gente estava esperando esse candle. Vamos falar assim, ela deixou mais um candle de alta forte, confirmou o invertido. Fica melhor assim. Apesar do volume baixo. E para hoje, se romper aí 15,97, arredondando R$16, ela pode ficar legal, ela pode ficar interessante, com alvo lá nos 16 e 14. Depois a gente tem vários alvos aí, o principal deles, vamos colocar lá R$16,88. Tá? Tem um monte de objetivo aí. Mas essa é então a Hipermarcas. Tá? Temos também a Usiminas, a Usim 5. A gente continua recomendando a Usiminas, apesar do dia indeciso que ela teve ontem com baixo volume, porque é um ativo que não caiu na última vez que o mercado fez mínima do ano. O mercado fazendo mínima do ano e a Usiminas montando pivô de alta. Então, a nossa avaliação ela está bastante forte. E se a gente tiver um dia de alta, ela pode ficar interessante se romper 11,28 com alvo lá em 11,57. Tá? Esta então é a Usiminas, o código dela USIM5. Tá? Temos aí a MMX, MMX M3, voltou acima dos R$2, então a gente volta a comentar ela. Teve ontem um dia de alta, fechando aí com 7%. Movimentação intensa desses ativos aí. Então tem que ter muito cuidado, gente. Não pode entrar com muito papel, mão muito pesada, justamente porque eles estão variando muito e são papeizinhos baratos já, né? Então, rompendo aí 2,06, a gente tem objetivo aí lá na região dos 2,40, 2,43 aproximadamente, que seria a região aí das médias, tá? Além da MMX, nós temos também a Gafisa GFSA3, também trabalhando em alta forte no dia de ontem. Essa era a recomendação nossa. E para hoje, se romper aqui esses 4,56, ela pode ficar interessante, passa a ter objetivos aqui na região dos 4,68, depois 4,75 e finalmente lá 4,83, tá certo? Cuidado aí com uma possível correção no curto prazo, o ativo ficou bem esticado aqui nos 15 minutos, nos 60 minutos então nem se fala, então ainda dá para ficar de olho para tentar uma compra se romper 4,56, mas é uma compra curta, é comprar, gerenciar risco, colocar stop curto, tá gente? Não dá para ficar trabalhando aí com muita folga, deixar o trade correr muito, porque ela está muito esticada aqui nos 60 minutos, tá? Então tomem cuidado com a Gafisa, mas ela continua interessante, tá? Além da Gafisa, nós temos a Bisa, a Brookfield, também se recuperando bem aí, a Bisa 3. Também teve um dia de alta forte, e se romper aí o 2,49, ela teve ontem 6%,
de alta. E se romper o 2,49, pode ter objetivo lá na região do 2,63, tá? Então esta é a Brookfield, a BISA 3, rompendo aí 2,49, tem algo lá nos 2,63. Cuidado com as correções, principalmente início de pregão, sendo que ela está esticada nos 15 minutos e também está muito esticada nos 60 minutos, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tive um problema no sistema, agora sim, tá? Então também está muito esticada, tá? Então tomem cuidado aí também com a Brookfield. Essas são as recomendações de compra. Para venda nós temos a Petrobras, a Petro 4. Então está aqui a Petrobras cedendo no dia de ontem, tendo aí uma queda de mais de 2%. E para hoje, se perdeu 17,34, ela passa a ter objetivo lá na região dos 17,22, depois lá dos R$17, tá? A Petro está sob especulação aí de que o governo vai utilizar a Petrobras para ajudar as empresas X do Eike Batista, tá? Então, mais uma vez, o governo usando a empresa para fins políticos e para fins aí que não são o objetivo da empresa. Ajudar outras empresas não é exatamente o objetivo da Petrobras. Então, por isso que a gente continua recomendando que vocês não tenham esse negócio em carteira, realmente porque o governo está usando o ativo aí a seu bel prazer e está jogando com a empresa para trabalhar com os seus interesses, tá? Mais uma vez aí, mais uma demonstração de que não é uma empresa séria, de que não é uma empresa comprometida com o acionista. Então, por isso, a gente não continua recomendando que vocês fiquem de fora desse negócio, porque a perspectiva dela é a pior possível, enquanto o governo continuar utilizando a empresa para esses fins. Então, perdendo aí esses 17,34, alvo 17,22, depois 17,01. Essa é a única recomendação de venda, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na BMF, vamos passar aí pelos contratos. Não tem nenhum deles interessante. O contrato de café continua trabalhando aqui nessa consolidação, bastante volátil. O contrato de milho também continua aqui nessa região, sem grandes movimentações, não está dando grandes compras, nem grandes vendas. O boi gordo, trabalhando com alta volatilidade aqui nessa região, também não está valendo a pena. O dólar a gente não tem operado, justamente em função da movimentação complicada que ele vem fazendo, em função das constantes intervenções aí do governo. E finalmente nós temos aqui o nosso mini índice trabalhando aí em alta no dia de hoje, já rompeu a máxima lá de sexta-feira, trabalhando uma alta aí de 0,86%, o que significa que a gente deve ter uma abertura em alta, tá? O que é muito bom aí para o nosso pregão, para as nossas operações. Então vamos ficar de olho, a gente deve ter uma abertura em alta e isso deve impulsionar aí as operações compradas. O mercado americano, nesse momento, trabalhando aí em alta de 0,1%, numa grande consolidação aí desde o fechamento do dia de ontem. Então, por enquanto, também não tem aí muita movimentação. A abertura lá, se abrisse agora, não deveria ser com grandes movimentações. Deve abrir mesmo no 0 a 0 e depois é que a gente vai tentar encontrar algum tipo de movimentação lá fora. Tá certo? Então é isso aí, é isso que a gente tem de recomendação para vocês no dia de hoje. Vamos encerrando assim então o nosso call de abertura. E como sempre eu quero agradecer a todos a participação e convidá-los a conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão. É só acessar o nosso site www.interinvesteducacional.com.br, fazer lá o seu cadastro que vocês vão ser contactados aí pela nossa equipe comercial, que vai liberar para vocês um teste gratuito de 7 dias, para vocês conhecerem aqui o nosso trabalho, terem acesso aos conteúdos gratuitos que a gente oferece e também participarem do curso ao vivo durante o pregão, onde você vai operar ao vivo, não só comigo, mas também com os professores Alessio Morini, nossos moderadores Darcio Alves, Bruno Guerra, Guilherme Fernandes, enfim, e toda a nossa equipe traders aí do Brasil inteiro que vão estar junto com vocês. Vocês podem conversar, podem ser ouvidos, podem visualizar a nossa tela, enfim, ao vivo durante o pregão, todo o acompanhamento, ajudando aí a definir os pontos de entrada, pontos de stop, fazendo análise dos ativos, tudo ao vivo, tudo em tempo real, gratuitamente por 7 dias. Só fazer o seu cadastro lá no nosso site. Você ainda pode participar também das aulas à noite, das terças, quartas e quintas-feiras, para conhecer o nosso trabalho. São todos nossos convidados. E a gente se vê então daqui a alguns minutinhos lá no curso ao vivo durante o pregão.
Um grande abraço a todos, um excelente pregão e até daqui a pouco.